A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica muito interessante que trata sobre as missões transculturais no Novo Testamento. Essa dinâmica tem como objetivo explorar a natureza missionária de Deus no envio do seu Filho, Jesus Cristo, e também a continuação dessa missão pela Igreja, promovendo o entendimento das missões transculturais no Novo Testamento. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Bíblia ou textos do Novo Testamento, previamente selecionado, quadro. Aí se você usa um quadro branco, você vai usar marcadores para quadro branco, ou um quadro de giz, vai usar também giz, né? Papel, canetas, tá? E você vai dar início a essa dinâmica. Primeiro é bom você fazer uma breve oração e depois explicar o propósito da dinâmica e os seus objetivos. E também é muito importante que você contextualize o tema das missões transculturais no Novo Testamento, destacando principalmente a importância da missão de Jesus e da igreja. Depois, você vai dividir os alunos da sala em 3 grupos e aí você vai pedir que cada grupo leia e discutam os seguintes trechos da Bíblia, do Novo Testamento, lógico, né? Destacando principalmente nesses textos a questão da missão de Jesus. Aí você vai passar para eles Mateus 28, versículo 18, 19 e 20, Lucas, capítulo 4, versículo 18 a 19, e João, capítulo 3, versículo 16. Então, cada grupo deve ficar com um texto. E cada grupo deve destacar os principais pontos sobre a missão de Jesus nesses textos. Em seguida, depois que eles fizerem isso, você vai reunir os grupos e convidar eles a compartilhar o que eles discutiram sobre a missão de Jesus descrita no Novo Testamento, tá? Você dá um tempo suficiente para que eles possam refletir e depois trazer para o grupo, né, para a sala e compartilhar isso, tá? E aí você pode usar quadro branco para anotações, quadro de giz, pode usar folha de papel 40 ou cartolina para escrever, enfim, é muito importante que tenha um local adequado para ir registrando tudo isso. Depois, em seguida, você vai distribuir 3 pequenos pedaços de papéis com perguntas para que os grupos reflitam nestas perguntas sobre o que eles aprenderam, tá certo? E aí, você pode inclusive fazer uma pergunta para cada grupo, não tem problema nenhum, tá? Se você quiser dividir as 3 perguntas para os grupos, também pode, tá? Fique à vontade, use a sua criatividade. Bom, que perguntas são essas? A primeira pergunta é: como a missão de Jesus influenciou a missão da igreja? Segunda pergunta: de que maneira nós podemos aplicar os princípios do Novo Testamento em nosso contexto atual? Terceira e última pergunta: quais os desafios ou obstáculos a igreja enfrenta ao cumprir a missão missionária? Depois dessas perguntas, eles vão refletir, vão responder aquilo que você perguntou, e aí, em seguida, depois de toda essa reflexão, buscar uma resposta, você vai conduzir o povo a uma discussão em grupo, com base nas respostas que foram colocadas no papel. Aí você vai incentivar os alunos a compartilhar suas reflexões, a aprofundar a compreensão sobre a natureza missionária de Deus e o papel da igreja, descrito principalmente no Novo Testamento, tá? Concluindo isso, você também vai dar uma palavra final. Explique que desde o início o Novo Testamento ele revela o coração missionário de Deus. Esse texto de Mateus 28, versículos 19 e 20, nos diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar, a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui, Jesus ele confiou a sua missão à igreja para fazer discípulos de todas as nações. Essas palavras de Jesus, elas são bastante claras e demonstram a missão que estava no coração de Deus desde o início. A missão de Deus atingiu seu ápice com o envio do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá em João 3,16, nos lembra isso, que Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho unigênito. Jesus ele veio à Terra para reconciliar a humanidade com Deus. Ele se tornou o modelo perfeito de missionário, ensinando, curando, amando de forma incondicional as pessoas. Após a ressurreição de Jesus, a igreja ela foi comissionada para continuar esta missão que ele começou. Lá em Atos 1:8 é declarado: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Essas palavras de Jesus lembram-nos de que a missão da igreja, estabelecida pelo próprio Deus, se estende a todos os cantos do mundo. E a igreja ela é chamada a ser a sua testemunha, levando a mensagem do Evangelho. Nós não podemos cumprir essa missão sem a orientação e o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita a compartilhar o amor de Deus, a verdade de Cristo e a esperança da salvação com o mundo. Ele nos guia em nossas ações e nos capacita a sermos instrumentos nas mãos de Deus. Em resumo, a natureza missionária de Deus, revelada no Novo Testamento, demonstra o profundo amor de Deus pela humanidade. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, e capacitou a igreja com o Espírito Santo para continuar a missão de fazer discípulos de todas as nações. Para isso nós somos chamados, para fazer discípulos de todas as nações. Nós somos chamados também a seguir os passos de Jesus, a sermos missionários no nosso tempo, compartilhando a mensagem do Evangelho com amor, com graça e compaixão. Que possamos lembrar sempre que a missão não é apenas uma atividade da igreja, mas uma expressão do coração de Deus. Que possamos ser fiéis na busca de cumprir essa nobre tarefa e espalhar o amor de Deus a todos os cantos da terra. Você pode inclusive encerrar esta dinâmica destacando a importância de continuarmos as missões transculturais no contexto atual e a responsabilidade que a igreja tem de continuar a obra missionária que foi iniciada por Jesus. Ore junto com seus alunos, pedindo a orientação de Deus para cumprir esta missão de fazer discípulos de todas as nações em nome de Jesus. Que Deus abençoe.